sou Luiz Cláudio Araújo, sou autor do livro da série Obsessivos. Vim aqui, eu não costumo fazer muitos vídeos, eu não sou aí da época das redes sociais, não sou um cara assim, youtuber, que fica usando muito a internet aí para promoção. Eu deveria, né, como autor, mas eu vim aqui para conversar um pouco com as pessoas que gostam do meu livro, que me seguem, e já devem ter notado, né, pelo título, que eu precisaria me justificar aí, essa ausência aí, tanto tempo, né. Na verdade, 2024 era para ser um ano muito bonito, porque já faz aí 10 anos que eu lancei meu livro, Obsessivos, a Revelação Final. Então, é uma data assim muito especial para mim, ter 10 anos que eu tô aí com um livro que foi bem aceito pelos leitores desse gênero. Então eu tenho aí essa marca aí que eu gostaria de comemorar com quem gostou de ler o meu livro, gostou das histórias, dos personagens, do enredo. Realmente já faz 10 anos. Mas eu já venho um bom tempo que eu não venho lançando mais nada, não venho escrevendo nada, não tem nenhuma novidade, elas aparecem, mas não concluem. Então eu vou aqui tentar explicar o que está acontecendo, né? Na verdade, eu lancei um livro, não imaginava que ia ser um livro. Quando eu vi, eu falei, caramba, acho que dá para investir numa boa história aí. Só que vai ser uma história longa, né? 400 páginas, será que alguém vai gostar de ler um livro longo? Logo o primeiro livro, um livro grande assim. E não sei se foi sorte ou por competência, espero que tenha sido por competência, o livro foi bom, não digo um sucesso de mercado, mas eu digo que foi um sucesso para mim porque atendeu às minhas expectativas. Conheci aí boas pessoas que me apoiaram, outras pessoas que gostaram do livro, que até me seguem até hoje, né, graças a esse livro, né, o Obsessivos, a Revelação Final. Então foi um lançamento muito legal, me deixou muito animado, né? Eu colocava na internet, as pessoas me procuravam, e aí no ano seguinte eu fiz um book tour e me lançou mais ainda, né? Algumas mais pessoas me conheceram, entraram em contato comigo. Infelizmente eu não consegui colocar em livraria, como eu digo, eu sou arquiteto e caí na área de literatura há pouco tempo, né? Naquele tempo, caí na área de literatura naquele tempo. Então eu não tinha ainda as manhas de trabalhar no mercado direito, né? Mas o book tour foi muito legal e me levou para muitos leitores, né? Algumas pessoas eu tenho um contato até hoje. E em seguida eu vi que com os leitores, à medida que foram aparecendo, eles começaram a perguntar coisas sobre o livro, sobre a história, sobre os personagens, sobre, né, tudo. E eu vi que ficou faltando mais uma coisa, aí eu acabei lançando um segundo livro, menor, de 140 páginas, e ele dizia algumas coisas sobre o enredo, sobre, né, a magia, né, os mistérios que tinha dentro do primeiro livro, né. E também foi bem aceito. Eu cheguei a enviar para alguns críticos, gostaram, a maioria, né? Lógico que teve as críticas. Um autor iniciante não vai fazer um grande sucesso, né, literário logo de início, né? Mas eu cheguei a ter aí uma boa recepção e me deixou animado. Mas eu sou arquiteto, né? Eu tenho minha profissão e nessa época eu vivi uma grande transformação na minha vida, né? Na verdade, minha vida acabou, sendo bem dramático assim. Eu tive na minha vida pessoal praticamente um encerramento de um casamento, né? Eu tenho aí vizinhos, daqui a pouco o cachorro vai latir, tá? O gato vai miar, o papagaio vai. Então é assim, não tem um estúdio, então só uma conversa franca aqui com vocês. E aí então eu tive também
algumas mudanças de emprego que me afetaram bastante a minha condição pessoal financeira, e também tive mudanças de localização, tive que mudar de estado, mudar de cidade, e além disso também eu tive um problema de saúde muito grave, que foi perder a visão. Perdi a visão de um olho, operei, perdi a visão do outro olho, operei, e isso foi me desgastando bastante, né? A gente não se entrega, mas acaba de que isso abate muito, né? E eu vi que os dois livros chegaram bem, tiveram uma crítica boa, né? O pessoal do mercado erótico deu um grande apoio para mim, eu agradeço bastante, impulsionou aí também, me motivou, mas eu estava no meio desse rebuliço, né? E eu cheguei até começar a escrever o meu terceiro livro de obsessivos, que era Obsessivos Aurora Azul. E, e eu comecei a trabalhar nele, comecei a pesquisar, né? É um livro que trata de um flashback, né? Que se passa aí nos anos 80. Então ele é um livro muito cheio de pesquisa, que eu comecei a analisar a década de 80, inclusive foi uma década que eu vivi, mas eu precisava de mais informações para colocar isso bem legal no enredo, né? Isso foi também pesando bastante, porque à medida que eu ia pesquisando com isso, eu também ia tentando retomar a minha vida, né? Ia tentando retomar a arquitetura, retomar minha vida pessoal, ter minhas coisas, porque quando você fica cego 6 meses, a cada 6 meses, né? Então, muita coisa se perde, e para perder é rapidinho, mas para retomar leva uma grande luta, né? Um grande desgaste, uma grande perda de energia, né? Até motivacional. Mas isso não me impediu de eu, como eu gosto de escrever, de continuar as pesquisas e continuar avançando nesse meu livro. Só que aconteceu, nesse tempo também eu perdi muita coisa que acontecia na internet, porque quando lançaram os dois livros, a internet era mais prática de entrar em contato com os leitores, né? Então eu podia muito bem conversar com quem acessava meu livro, e ter esse contato direto, mostrar, vender, né? Era muito mais fácil sendo direto. Mas com as redes sociais o tráfego ficou muito mais restrito, e eu não consegui mais acompanhar essa evolução da internet, e eu vi que as minhas divulgações elas não estavam chegando mais. Eu não estou culpando nada, mas é realmente um período que eu não consegui desenvolver a minha divulgação. Isso também foi desmotivando, além de todo minha vida pessoal. Aí a partir de 2017, 2018, aí começou a decair bastante. Então eu cheguei a parar de escrever o livro, né? O método de pesquisa ele é muito específico, né? Eu começo a roteirizar o livro, né? Aqui eu escrevo ele, toda a roteirização à mão, né? Eu digo o que vai acontecer em cada capítulo, tal, como são os personagens, o que vai passar por cada personagem. Então eu tenho aqui uma série de acontecimentos que me estrutura o livro, né? E aí então, com o livro, quando eu vejo que eu consigo uma estrutura boa, eu começo a pesquisar. Vocês vão ver coisas assim no livro, né? Por exemplo, aqui tem uma corrida de Fórmula 1, eu preciso ver como é que foi essa corrida de Fórmula 1 lá, né? Sobre o Concorde, né? O Concorde com o avião supersônico, comecei a fazer pesquisa. Inclusive tem uma viagem ao Rio de Janeiro, e eu precisava até do Google para fazer a pesquisa se a vista de onde eu estava colocando o personagem, né, lá na Boa Vista, no Rio de Janeiro, qual era a vista que tinha lá para dar para os meus personagens. Então é uma pesquisa muito profunda mesmo, né, dos personagens, né? E também vai se tratar do início, como surgiu os outros dois livros, né? Então eu trato dele com muito carinho. Só que eu estava vendo que, como eu estava perdendo com divulgação, não estava conseguindo mais vender livro, eu não estava conseguindo mais
ganhar novos leitores, né? Tava muito ruim para mim, para eu me dedicar a isso, porque junto disso eu estava me dedicando também à minha profissão, à recuperação da visão, à recuperação da vida. Então eu vi que eu fiquei meio desmotivado de dar continuidade nesse projeto, né? Então eu falei, bem, eu precisava de alguma forma de promover. Então eu tinha uma amiga que era uma artista de TV naquela época, e eu combinei com ela, né? Se a gente podia fazer uma parceria, ela usava o nome dela no livro, eu usava meu nome como autor, mas eu usava ela como livro. E o livro tratava sobre tentações, era um livro assim mais sério, né? Não era um livro de história, era um livro de autoajuda. E esse livro ia tratar dela, da vida dela, e eu colocando as tentações como forma de autoconhecimento, autodesenvolvimento do ser humano. E ela que narraria esse livro, mas ele era escrito por mim, né? Então eu combinei com ela de usar a imagem dela para me promover. Achei que seria, não sei qual o resultado que daria, mas a princípio eu imaginei que isso seria uma forma de alcançar novos leitores e com isso fazer eles reconhecerem meus livros anteriores e assim acabar voltando à minha motivação e retomasse a escrever meus livros, né? E esse livro das tentações foi muito difícil, é um livro demorou muito para fazer. Foi uma pesquisa muito longa, foi alguma coisa que eu gostava de um tema que eu gosto, mas que eu precisava pesquisar, que precisava ser um livro bem sério e eu tinha, eu achava isso muito inédito, mas eu precisava me embasar em muitas teorias, então eu fui pesquisando tudo a respeito de todas as informações que eu já tinha em mente, pesquisei, então esse livro levou um bom tempo. E nesse bom tempo, minha amiga ela teve uma mudança de vida que não se encaixava mais com a proposta do livro, né? E a gente, na verdade, da minha parte, eu resolvi desfazer a parceria porque eu já estava desmotivado, sabendo que promoção e divulgação já ficaria muito difícil e a vida dela já não estava assim tão na mídia, né? Também nada contra, ela ainda continua sendo minha amiga, mas para a proposta, o propósito do livro ele não valeria mais. Então, infelizmente, não minto, foi por interesse mesmo, mas também foi para ela também se promover. E aí o que aconteceu que esse livro eu cancelei ele, eu já tinha terminado ele e cancelei, não lancei. Então eu falei, vou refazer esse livro, vou colocar eu como narrador mesmo e vou tentar lançar de novo. Ter que reescrevê-lo, né? Só que eu vi que o livro não valia a pena para a visão de um homem. Eu precisava ser uma personagem feminina. E eu não queria também mais colocar e também não conhecia mais ninguém para colocar como personagem desse livro principal para essa história, para esse livro. E aí eu coloquei, então, arranjei um artifício. Arranjei um artifício para colocar nesse livro. Não sou eu o narrador, tem uma pessoa que é responsável aí pela narração do livro. É escrito por mim, né? Tá tudo explicado no livro, né? Mas eu não lancei, né? Tentações, né? Seu prazer é pecado, o autoconhecimento ainda será lançado porque eu acho que ele tem muito potencial e eu não queria colocar ele assim no mercado como os outros livros foram e ficar perdido, né? Então ele está guardado na gaveta, não lancei, pedi para algumas pessoas lerem, algumas leram, gostaram, algumas leram, mas preferem um livro mais erótico, um livro mais sério assim, talvez eles não estavam esperando de mim, mas gostaram do conteúdo, o conteúdo é válido, né? E eu, a princípio ainda estou mandando para avaliação e pretendo fazer o lançamento dele, né? Não fiz o lançamento porque minha vida pessoal e financeira acabou sendo voltada às necessidades primárias, né? Então, todo o dinheiro que eu ganho é a minha sobrevivência
e livro é um custo grande e sem retorno. Não que eu espero ser rico vendendo livro, mas é um retorno que não vem. Então eu não posso gastar agora em produção de livro, né? Porque não é só imprimir o livro, né? Tem todas as etapas de pré-produção, né? De pós-produção também, que é um custo que eu não vejo agora no momento de eu estar gastando dinheiro com isso, né? E esse livro ficou então concluído de certa forma, né? Mas todas as partes de produção foi feita por mim, mas ele fica ainda, não, eu digo que ele ainda falta ainda uma mão de um profissional, né? De um revisor, falta talvez até um capista, muitas coisas assim, e também na parte de divulgação. Então o livro está concluído, mas eu ainda preciso de algumas etapas profissionais ainda para trabalhar nele. Então o que eu fiz? Eu não lancei ele, tá aí, eu fiz algumas divulgações dele, mas não consegui atingir o que eu gostaria, né? Mas eu já imaginava, porque eu não sou um youtuber, eu não sou um tiktoker, eu não sou um instagramer, então eu tenho pouca, como vocês estão vendo assim, eu não tenho muita habilidade com YouTube, com comunicação, né? E aí o meu livro, então, ele ficou aí, vai ficar emperrado por enquanto, até aparecer aí algum milagre e eu volte bem ativamente, mas eu quero trabalhar agora, eu queria fazer uma coisa certa, eu queria que o livro tivesse todo sua questão financeira já enquadrada, para que ele vá desde a sua pré-produção até a sua divulgação, marketing, propaganda, né? Divulgação, tudo isso seja bem concluído, todas as etapas. Então, para mim agora, meus livros só sairão se eles vierem dentro de um projeto desse. Pode ser meu, né? Digo, uma produção independente, ou, se Deus quiser, alguma editora aí que queira vir com uma boa proposta, né? Eu não quero proposta financeira, quero uma proposta que meu livro chegue a quem gosta de ler, né? E aí, com esse livro acabado, eu retomei meu livro de novo, né? Obsessivos, né? A Aurora Azul. Eu cheguei a... Ele vai ter por volta de umas 240 páginas e ele já tem um bom manuscrito já, né? Eu tenho aqui... Não estou conseguindo virar o... Aqui. Ele já tem aqui uma boa quantidade de texto, né? Que eu tenho que ainda fazer revisão, tenho que reler para enquadrar ele novamente, para ver se o texto está dentro do... Porque como foi escrito numa fase que eu estava com vários bloqueios, né? Ele não... Pode ser que eu tenha, sei lá, abrir mão de um texto um pouco mais com mais qualidade, né? Então eu prefiro guardar ele ainda com carinho. Às vezes nos outros livros eu até lançava os capítulos pouco a pouco, mas esse eu decidi não fazer porque eu estou sentindo que eu posso ainda dar mais qualidade a esse texto, né? Então esse livro acabou ainda não saindo. Eu digo que eu tenho aí um quarto dele ainda escrito e as boas partes ainda estão para acontecer. E não consigo mais escrever porque agora eu estou num bloqueio criativo. Além de todos os problemas que já venho batalhando aí, venho passando por um bloqueio criativo imenso, imenso mesmo, é duradouro mesmo. Já faz meses que eu sento, que eu penso nos personagens, porque meu modo de criação é assim, eu viro os personagens, eu me transformo nos personagens. Porque eu preciso saber o que ele está cheirando, o que ele está sentindo, se ele está se molhando, se ele está tá no sol, se está na chuva, se está de noite, o que aconteceu com ele no dia anterior, o dia hoje, o que ele está pensando. E eu incorporo muito o personagem para eu conseguir escrever. Eu preciso de pelo menos um dia incorporando, outro dia pode ser que eu já comece a escrever, mas eu preciso de pelo menos 2 dias nesse processo para que eu flua direto no texto, né?
E isso não aconteceu ainda, não vem acontecendo, não tenho esses dias tranquilos, né? E para juntar tudo isso, eu tive um problema emocional aí que me travou mais ainda, e isso vai levar um bom tempo. Então, onde eu quero chegar? Por que eu parei de escrever? Primeiro porque eu atravessei uma boa fase difícil da minha vida, problema de saúde, problema pessoal, problema financeiro, né, devido a tudo junto e misturado, e agora um problema emocional. Então eu tenho me afastado aí do livro, mas eu não esqueci aí meus poucos leitores que gostam de obsessivos, e luto todo dia para que vocês continuem gostando dele. Eu sei que vocês vão gostar. A Aurora Azul é um livro com muito mistério, com muita magia. Se passa também boa parte fora do Brasil, mas a alma dele está aqui no Brasil, como todos os outros livros. Porque alguns personagens eles vieram da Europa, né? Então, apesar que nos outros livros também tem personagens que vieram de fora, né? Então, esse livro ele vai ser, eu imagino assim, para quem é fã, que eu posso dizer que pode ter alguns, que é fã de Obsessivos, vai gostar porque ele resolve alguns mistérios, mas ele abre para muitos outros, né? Então é isso, eu vou voltar e eu queria que vocês estivessem do meu lado, tá bom? Um abração para vocês e a gente se vê.